Olá amigos, vamos a mais uma videoanálise especial, desta vez das ações da Multiplan, Multi3. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos, já te convido de imediato para se inscrever no meu canal no YouTube, canal Dalto Vieira Investe. Aqui no canto inferior direito do seu vídeo, se estiver aparecendo aí uma imagem, inscreva-se. Passando o cursor do seu mouse em cima dessa imagem, vai aparecer a opção de se inscrever gratuitamente no canal. Clica aí nela e deixe o sino das notificações devidamente ativado, para receber as recomendações de compra e venda no seu celular, no seu desktop, no decorrer de cada pregão, mais ainda as informações relevantes, acompanhamento de todas as operações até o encerramento e também as carteiras de ações. Clica aqui no card que está aparecendo para você e siga os procedimentos, que é basicamente preenchimento de um formulário e cadastrar o meu número nos seus contatos do aplicativo Telegram. Indo aqui agora para a análise especial da Multiplan. Lembrando que eu uso a análise técnica como base aí de avaliação do preço no decorrer do tempo, para a gente montar aí um cenário desse papel. Que cenário que esse ativo está em termos de longo prazo, em termos de curto prazo, de médio prazo, enfim, olhando para o gráfico anual, quadrimestral, gráfico mensal, semanal e diário. Na Multiplan, no gráfico anual, a gente tem aqui uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes. No ano passado ela chegou a estar aqui no ano de 2018, lembrando que essa análise está sendo produzida no dia 13 de agosto. No ano anterior ela chegou a perder a mínima de 2017, mas se recuperou, fechou na máxima e esse ano está dando sequência ao seu movimento de subida, ou seja, a sua tendência de alta e retomando a tendência aqui, a manutenção da tendência de alta, que foi a superação da máxima aqui de 2017, trazendo uma perspectiva muito maior para cima na Multi3. Então segue o que aqui pelo gráfico anual? Um cenário favorável para operações na ponta compradora, pensando em um prazo maior. Essa sinalização aqui de retornar para cima dessa máxima aumenta a probabilidade de se ter algo mais para cima, seja nesse ano ou mesmo nos próximos anos. Indo para o gráfico quadrimestral, a gente tem aqui a ação dentro de uma tendência de alta, que a gente vê topos e fundos ascendentes. Aqui deu uma pequena corrigida em ABC, que é uma correção em duas etapas, né? Como se fosse um pivô de baixa, mas ainda dentro de um movimento de alta. E aí gera mais um movimento de subida, volta a corrigir e gera um rompimento para cima. Essa corrigida aqui, foi justamente a que perdeu a mínima de 2017. Só que onde é que bateu? Na região de antiga resistência. Na antiga resistência seria aqui esse topo anterior. Então esse aqui era a antiga resistência, que funcionando aqui como um patamar ali de suporte. Bateu nesse patamar e voltou a subir, gerou um fundo aqui nesse candle, gerou um movimento aqui de subida. Também aqui no gráfico quadrimestral perdeu a mínima do candle anterior e voltou para cima, assim como aconteceu aqui no gráfico anual. Perdeu a mínima do candle anterior e voltou para cima, só que aqui voltou já no mesmo candle que perdeu a mínima do candle anterior. Então isso é um sinal ainda de força por parte dos compradores, aumentando a probabilidade de continuidade da tendência de alta e do movimento de alta desse ativo. Dentro deste cenário, ou seja, prazos abaixo, como mensal, semanal, diário, ficam interessantes para se avaliar operações de compra através de fundos ascendentes ou mesmo pivô de alta. Principalmente aqui no gráfico mensal, olhar o gráfico semanal. E nesse momento, é só pegar aqui a questão da projeção. Se eu pegar essa projeção de alta no gráfico mensal, fazendo a projeção primeiramente alternada, a gente teria a projeção ali na faixa dos R$ 30,50 em cima deste pivô de alta, que foi confirmado aqui quando rompeu essa máxima. Então, considerando aqui a projeção de alta de 100% desse movimento de subida, inteiro a partir dos 16,64, seria o objetivo lá nos 30,50. Considerando a projeção a partir ali do rompimento, que é a projeção clássica do Fibonacci, a gente tem a projeção de 34,09, 61,8%, que é essa projeção aqui desse movimento de subida, e 100% desse movimento aqui de subida, projeção na faixa dos R$ 39,36, ativo nesse momento aí acima dos R$ 28,00. Então, é um cenário positivo para focar mais em operações de prazo maior em cima de Multi3 através de correções. E aí no gráfico semanal, no gráfico aqui, eu falo no gráfico quadrimestral, nessa projeção que eu fiz foi no gráfico quadrimestral, no gráfico mensal, a ação também está em tendência aqui de alta, topos e fundos ascendentes, ou seja, a gente tem topos e fundos ascendentes no gráfico anual, tem topos e fundos ascendentes no gráfico quadrimestral e no mensal também aqui mais um pivô de alta que foi estabelecido aqui
no mês retrasado, belo candle de alta, mês passado um candle um pouco mais de correção, ainda mantendo suas mínimas ascendentes, podendo ter algo mais para cima. Dentro desse contexto, correção, quando eu estava falando aqui, ó, dentro do contexto de tendência de alta, correção num gráfico mensal, fica mais para se buscar a compra de fundo ascendente. Aqui, ó, fundo ascendente, mais para se buscar a operação de compra. O mesmo agora, se a gente pegar o gráfico mensal que está aqui para cima, dentro do movimento de subida, dentro de uma tendência de alta, que se eu também trouxer aqui a questão da projeção, vai ficar bem semelhante ao que eu tracei no gráfico quadrimestral, projeção de alta. Então aqui, dentro desse movimento de subida, se olharmos para o gráfico semanal, só antes de falar do semanal, qual o suporte mais relevante num possível retorno do preço? Aqui essa região de topo anterior, na faixa ali dos R$ 26,52 a R$ 25,88. E abaixo ainda tem essa máxima aqui, que tinha fechado uma vez acima, aqui fechou uma vez acima e voltou para baixo. Agora fecha acima e permanece acima. Então, enfim, enquanto o mercado estiver aqui na Multi3 acima dessa região ali dos R$ 26 a R$ 25,88, R$ 26, quando estiver acima dessa região, ainda vai demonstrando força por parte dos compradores e vai ficando ainda interessante mais para buscar operações de compra, pensando em prazo maior, pensando no movimento de alta do gráfico mensal ou mesmo na manutenção da tendência de alta no gráfico quadrimestral. No gráfico semanal, ela retomou a tendência de alta aqui, quando gerou esse fundo duplo, esse W, que foi justamente o que gerou o fundo ascendente no gráfico mensal. E aí o papel gerou todo esse movimento de subida e agora está dentro de um processo de correção. Então, se o mensal está dentro do movimento de alta, vou jogar o mensal do lado de cá, do lado esquerdo, mensal aqui está dentro do movimento de alta e aqui está fazendo o processo de correção, ainda é um ativo interessante para se avaliar a operação de compra de fundo ascendente. Acabou de retomar a tendência de alta do ativo e agora está fazendo o processo aqui de correção. Então, dentro desse processo de correção, fica mais para se buscar compra na superação da máxima do candle anterior. No gráfico semanal seria uma das alternativas de entrada. Ou mesmo, se a gente pegar aqui a correção, um dos pontos de correção é justamente ali que eu comentei, ali 26,52 e aqui a 25,97, 26,52 a R$ 26 basicamente, número redondo. Retorno do preço, se ela ainda intensificar esse movimento para baixo, torna-se muito mais interessante de compra mais abaixo, mais afastada do topo a Multi3. Não significa dizer que ela vai lá embaixo, mas é só na questão da análise técnica que a gente usa, no sentido de ver qual é a força que está no momento, que é mais por parte dos compradores ou mais por parte dos vendedores. Nesse momento, o Multi3, de maneira geral, olhando para um cenário gráfico de prazo maior, está sendo controlada pelos compradores. Logo, dentro desse cenário gráfico, a gente traça estratégias, planejamentos para buscar a oportunidade de compras mais interessantes com a melhor relação risco-ganho. E aí, dependendo do prazo operacional, por exemplo, no gráfico semanal, se ela retornar aqui para baixo na região ali dos 26,43 ou descer um pouco mais, como o suposto que eu já citei, fica interessante justamente para essa compra com a melhor relação risco-ganho. Mas isso não significa dizer que ela vai chegar nesse nível. Ela pode parar aqui, por exemplo, no patamar que ela se encontra e já superar a máxima dessa semana e dar sequência ao seu movimento de alta. Ou ainda ter mais 1 ou 2 semanas aqui se sustentando em cima da média e gerar nova sinalização de alta, que seria favorável, pensando aí numa operação um pouco mais de curto a médio prazo nesse papel, segurando algumas semanas. Observe a quantidade de semanas aqui subindo desse ativo. É uma das alternativas que seria de entrada. Mas o cenário, de maneira geral, mais para compra. O diário, que é o curto prazo, ele está com a tendência indefinida. Vem aqui com a tendência de baixa e aí gerou um topo no mesmo nível basicamente do topo anterior, passou a gerar um fundo um pouquinho acima do fundo anterior e está aqui basicamente já num cenário de triângulo simétrico dentro de uma indefinição que tinha ainda maior aqui do gráfico diário, ou seja, respeitando essa zona de resistência. No pregão de hoje, ela está tendo aqui uma alta boa, alta de 0,86%, pregão dessa terça-feira, dia 13 de agosto, está tendo aqui uma alta, mas é um fundo em cima de um fundo anterior. É um sinal para uma possível compra? Com stop aqui embaixo. É uma alternativa, só que ainda dentro de um cenário de indefinição, que aí tem um risco um pouco maior para a operação. Se ela viesse aqui um pouco mais para baixo, traçando a questão do planejamento, se ela viesse um pouco mais para baixo aqui, dentro do que eu falei lá no gráfico semanal, aqui no gráfico diário, batesse nessa região próxima ali dos R$ 27,00, junto com um suporte aqui anterior e proporcionasse alguma sinalização relevante para cima no gráfico diário, daria para antecipar uma compra que seria feita até pelo gráfico semanal na formação de um fundo ascendente.
A outra alternativa é se essa ação gerasse, para quem entrar comprando aqui, seria o stop abaixo da mínima aqui desse fundo anterior ou mesmo abaixo da mínima desse candle, ou seja, abaixo dos 27,53 ou abaixo dos 27,33. Outro sinal importante de saída dessa conjeção seria um candle de força fechando acima desses topos aqui anteriores, principalmente ali para cima num patamar de R$ 28,60, um teto aqui relativamente importante para o ativo. Fechou aqui acima desse patamar, fica um pouco mais para se buscar operação na ponta compradora aí a favor do cenário gráfico de semanal, gráfico que estão em tendência de alta semanal, está em tendência de alta, mensal em tendência de alta, quadrimestral em tendência de alta e anual em tendência de alta. Então, um papel alinhado para cima, mas interessante para operações de compra, seja de curto prazo, seja de médio prazo ou mesmo de longo prazo. Então, essa é a minha avaliação final em cima da Multi3. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção nesta análise especial. Deixe seu like, deixe seu joinha se ela foi útil para você de alguma forma, seja em termos de aprendizado ou mesmo de leitura aí do cenário como um todo da Multi3. Um grande abraço e até a próxima.